Olá, que o seu dia e a sua semana sejam muito abençoados. Hoje a gente vai mexer com uma imagem que, olha, talvez esteja bem fixa na cabeça de muita gente, a do profeta do Antigo Testamento. Sabe aquela figura séria, de barba longa, meio sozinha no deserto, falando palavras de juízo? Pois é, o material que a gente tem aqui sugere que a história é bem diferente, pelo menos no começo. A gente vai explorar as origens do profetismo em Israel, que era um movimento muito mais corporal, musical, em grupo, quase uma festa. Festa é uma boa palavra, dependendo da festa. Era, no mínimo, intenso. Exato. E para guiar essa nossa conversa, a gente está se baseando nos trechos do livro Pneumatologia do Gutierre Siqueira. A nossa missão aqui é entender esse primeiro movimento profético, o tal do nabiísmo, sabe? E ver como a ideia do Espírito Santo já era uma força bem selvagem e presente, muito antes do que a gente costuma pensar. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, acho que a gente tem que ir na palavra-chave, né? O livro aponta que no hebraico a palavra para espírito é ruá, só que o autor diz que a tradução espírito já perde um pouco da força original. A mesma palavra significa vento e sopro. Como é que essa imagem tipo de vento e sopro muda o nosso ponto de partida? Ah, muda tudo. Porque espírito pode soar como algo etéreo, sabe? Fantasmagórico, quase abstrato. Mas vento, ninguém acha que vento é abstrato. Vento tem força, derruba coisas, você sente no rosto, é imprevisível, não dá para controlar. A fonte até menciona Isaías 11:4, onde se fala do sopro dos seus lábios como uma arma. Então, Rua já nasce com essa ideia de um poder ativo, uma força da natureza que não pode ser ignorada. É uma energia bruta, então. Mas e a parte do sopro? Porque sopro me parece algo mais íntimo, mais próximo. É o sopro de vida. Exatamente essa dualidade. Se o vento é o poder avassalador e incontrolável, o sopro é intimidade, é pessoal. O autor nos lembra daquele clamor no Salmo 51, né? Não tires de mim o teu Santo Espírito. Não é o medo de perder uma força qualquer, é o medo de perder uma presença vital, uma comunhão. Então, desde o início, o ruá de Deus é essa coisa fascinante, um poder cósmico que ao mesmo tempo pode ser soprado dentro de você, de forma pessoal. E é aqui que fica realmente interessante. Tem uma citação no livro do teólogo Walter Brueggemann que eu achei fantástica. Ele diz que o espírito de Yahvé é um empreendedor que gera novas possibilidades históricas onde nenhuma estava disponível. Essa ideia de empreendedor é muito forte. Não é só uma força, é uma agência criativa. É uma ótima imagem porque tira Deus daquela posição de apenas manter o status quo, sabe? O espírito nessa visão é o agente da disrupção, da inovação divina. Onde a história parece ter chegado num beco sem saída, o Ruach sopra e cria um caminho novo. É o que acontece no Êxodo, na vida dos juízes. É uma força que inaugura realidades. Certo. Com essa ideia de um espírito vento, empreendedor e disruptivo, a fonte nos leva para uma cena bem específica. O autor descreve um grupo de jovens, quase como uma banda itinerante, sabe? Dançando, pulando, cantando, parecendo estar em êxtase. E tem um profeta mais velho liderando o grupo. Honestamente, se não me dissessem que isso está em 1 Samuel na Bíblia, eu diria que é a descrição de um show ou de um culto pentecostal moderno. O que era esse movimento? Esse fenômeno é exatamente o que os estudiosos chamam de nabiísmo. É o profetismo em sua forma mais antiga e coletiva em Israel. E as características que a fonte aponta são cruciais para a gente entender a diferença para o profeta clássico que veio depois, né? O nabiísmo era, bom, mais carismático do que ético. O foco era na experiência do poder, não tanto na mensagem moral. Era mais estático do que burocrático, ou seja, era espontâneo, não seguia uma liturgia e talvez o mais importante, era mais corpóreo do que puramente racional. O corpo inteiro participava da profecia. O corpo participava. Isso é interessante. A gente tende a pensar na profecia como um ato da fala. Alguém recebe uma mensagem na mente e a transmite pela boca.
Mas aqui parece que o corpo era o canal principal. Sim, a profecia era um evento que tomava a pessoa por inteiro. A mensagem não era só dita, ela era, tipo, performada, dançada, vivida. O corpo não era um veículo passivo para a mensagem, ele era parte da mensagem. A emoção, o movimento, o som, tudo isso comunicava a presença e o poder do ruar. Mas espera aí. Dançar, pular, entrar em êxtase, se a gente for honesto, isso soa muito parecido com os rituais pagãos que a gente vê em filmes ou lê em livros de história, né? Como a fonte nos ajuda a diferenciar uma coisa da outra? O que impedia um israelita da época de olhar e dizer, eles estão fazendo a mesma coisa que os profetas de Baal? Essa é a crítica clássica e o autor a enfrenta diretamente. Ele diz que essa visão de que o nabiísmo era só uma cópia primitiva da religião dos vizinhos é um anacronismo. É olhar para o passado com preconceito, assim, iluminista. É a ideia de que a religião evoluiu de algo selvagem e emocional para algo racional e ético. Mas isso ignora as diferenças fundamentais que já estavam lá desde o início. E quais são essas diferenças? Porque, na aparência, no show, poderia ser parecido. Exato, mas o fascinante aqui está nos detalhes. A fonte aponta pelo menos 3 distinções cruciais baseadas no próprio texto bíblico. Primeiro, os profetas hebreus não usavam drogas ou alucinógenos para induzir o transe. A experiência vinha da ação do espírito, não de uma substância externa. Segundo, não havia autoflagelação. Lembra da cena dos profetas de Baal no Monte Carmelo se cortando com facas? Isso não existia no nabiísmo. A experiência não era alcançada através da dor auto-infligida. E terceiro, e isso é muito importante, não era um movimento anti-institucional. Eles não eram contra o templo, contra os sacerdotes. Muitas vezes atuavam em conjunto com as estruturas religiosas de Israel. Então, só para ver se eu entendi. A grande diferença não era necessariamente na forma externa, que podia até ter alguma semelhança, mas na fonte da experiência, na ausência de práticas de automutilação e na relação com a religião oficial. Perfeito. E tem mais um detalhe técnico, mas que é muito revelador. Quando foram traduzir a Bíblia hebraica para o grego, séculos antes de Cristo, os tradutores chegaram na palavra profeta. No grego havia uma palavra comum, manteromai, que era usada para os adivinhos e oráculos, como de Delfos, que entravam em transes delirantes, muitas vezes induzidos por vapores ou outras coisas. Os tradutores judeus evitaram essa palavra de propósito. Eles escolheram outra, profetes, que significa aquele que fala em nome de outro. Eles fizeram uma distinção clara, mostrando que sabiam que o fenômeno de Israel, mesmo quando estático, tinha uma natureza diferente. O foco era na mensagem, não no delírio. Nossa, esse é um detalhe poderoso. Eles estavam basicamente dizendo, o nosso profeta não é o oráculo de vocês. Exatamente. É por isso que a citação de John Mackenzie que a fonte traz é tão forte. O conteúdo ético e religioso da profecia israelita não tem paralelo no mundo antigo. A forma podia ser barulhenta, mas o conteúdo era único. Ok, então a gente já desconstruiu a ideia de que era uma cópia pagã. Mas ainda parece algo meio abstrato. Então, o que tudo isso significa na prática? A fonte dá algum exemplo concreto de como esse fenômeno acontecia, de como era esse borbulhar na vida do povo? Sim, e dá um dos melhores exemplos possíveis, que o autor chama de o Pentecostes do Antigo Testamento. Está lá no livro de Números, capítulo 11. Imagina a cena. Moisés está no limite, esgotado, um líder de milhões de pessoas reclamando no deserto. É quase um caso de burnout divino. Ele diz a Deus que não aguenta mais carregar o povo sozinho. Uma situação de gestão de crise total. E qual a solução? A solução de Deus é, essencialmente, vamos descentralizar a liderança e a carga espiritual. Ele manda Moisés reunir 70 anciãos. E então acontece algo incrível. O texto diz que Deus pegou do espírito que estava sobre Moisés e o colocou sobre os 70. E o resultado é imediato. No momento em que o espírito repousa sobre eles, eles começam a profetizar. E como foi essa profecia?
Eles saíram pregando sermões. É aí que fica interessante. O texto diz que eles profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Foi um evento único, pontual. A maioria dos comentaristas entende que isso foi um sinal público de autenticação. Foi a maneira de Deus mostrar para todo o acampamento. Esses 70 agora têm a minha chancela. Eles fazem parte da liderança. A profecia foi a evidência da unção. Mas isso levanta uma questão importante. Que tipo de profecia? A palavra hebraica usada aí, itnabu, que vem de nabá, é a mesma do nabiísmo que a gente estava falando? A mesma. E essa raiz, como o autor explica, não significa necessariamente prever o futuro ou dar um discurso. O sentido mais básico é borbulhar, jorrar. Pode significar se comportar de maneira extravagante como um profeta. A fonte até cita o comentário de Gordon Wenham, que sugere que o que aconteceu ali foi provavelmente uma enunciação ininteligível feita durante um êxtase. Ou seja, algo muito, muito parecido com o que o Novo Testamento vai chamar de glossolalia, o falar em línguas. Era uma manifestação verbal estática que serviu de sinal. Uau! Então temos um evento de falar em línguas em massa, validando uma liderança no meio do Pentateuco, e a história não para aí, né? Tem a reação de Moisés, que talvez seja a melhor parte. Sem dúvida. Enquanto isso acontece com 70, 2 outros homens que não estavam no grupo também recebem o Espírito e começam a profetizar no meio do acampamento. Josué, o braço direito de Moisés, fica indignado. Ele vê aquilo como uma quebra de protocolo, uma desordem, e corre para dizer: Moisés, meu senhor, proíba-os. Ele quer controlar o mover do Espírito. E a resposta de Moisés é o oposto disso. É uma das frases mais generosas e visionárias da Bíblia. Moisés responde: Você está com ciúmes por mim. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Ele não vê uma ameaça, ele vê um vislumbre do seu maior desejo, que a presença e o poder de Deus não fossem para uma elite, mas para todos. É uma oração que ecoaria por séculos até o dia de Pentecostes, em Atos 2. O livro também comenta que esse nabiísmo coletivo parece ter diminuído com o tempo, conforme a monarquia se estabelecia e as instituições ficavam mais rígidas. Por que isso acontece? Essa energia estática só funciona no caos? Essa é uma ótima pergunta, e a fonte sugere um padrão histórico. Fenômenos carismáticos e estáticos tendem a ser mais intensos em momentos de crise, de formação, de fronteira. Em campos missionários, em períodos de perseguição, em momentos de grande transição social. O autor faz uma analogia interessante. É mais provável que se veja esse tipo de manifestação numa igreja sendo plantada numa comunidade remota do que numa catedral histórica e estabelecida numa grande capital europeia. Porque as estruturas e a tradição acabam canalizando ou até mesmo contendo essa energia mais selvagem do espírito? Exato. Se conectarmos isso ao quadro geral, não que uma coisa seja inerentemente melhor que a outra, mas elas representam momentos diferentes na vida de uma comunidade de fé. Quando as instituições se solidificam, a tendência é a burocratização e a formalização da experiência religiosa. O carisma tende a ser institucionalizado. O perigo, claro, é quando essa institucionalização acaba sufocando a vida que a gerou. E isso nos leva direto para a aplicação que o autor faz no final, citando a advertência do apóstolo Paulo: não apaguem o espírito. É um lembrete de que, mesmo com toda a estrutura, é preciso deixar espaço para o fogo, para o imprevisível. Sim, e a citação do teólogo Karl Rahner, que fecha o raciocínio, é quase um soco no estômago. Ele diz que o problema não é apenas o espírito ser extinto por forças externas. O verdadeiro perigo é que nós podemos ser esses extintores. E a gente faz isso pela nossa inércia, nossa preguiça, nossa covardia de tentar algo novo, nossa arrogância de achar que já entendemos tudo sobre Deus. É um alerta contra a complacência que transforma a fé viva em um monumento de pedra. Então, para a gente amarrar tudo que conversamos, a grande sacada do material de hoje é que essa experiência mais vibrante, estática, corporal com espírito,
que muitos associam só com movimentos modernos, na verdade tem um DNA muito antigo. Está nas raízes da fé de Israel. Não é uma invenção do século XX. É um resgate de algo que estava lá no começo. Exatamente. Mostra que o Espírito Santo nunca foi uma doutrina arrumadinha numa prateleira, mas sempre foi uma força dinâmica que envolve a pessoa por inteiro, corpo, alma, emoções. E isso deixa a gente com uma questão final para pensar, que o próprio material levanta. A fonte mostra esse contraste, né? De um lado, o profeta Nabi estático coletivo e de outro, os profetas e sacerdotes que vieram depois, mais institucionalizados, mais formais. Isso nos leva a uma reflexão. Qual é o equilíbrio ideal entre essa energia carismática e espontânea e as estruturas organizadas, estáveis, que dão continuidade? Uma coisa precisa matar a outra? Ou é possível que essas duas forças coexistam e até se fortaleçam? Fica aí para a gente refletir. Uma excelente questão. Na nossa próxima conversa, a gente vai continuar explorando os temas do livro Pneumatologia. Tem muito mais coisa boa por lá. Deus abençoe todos os ouvintes.